Olá, correção da atividade enviada em MDF, PDF. Todos os verbos são defectivos, exceto... Aí a alternativa correta é a alternativa exprimir. O que é um verbo defectivo, gente? É aquele verbo que em determinadas conjugações, em determinadas pessoas do discurso, você não vai conseguir conjugá-lo. Ou você vai precisar usar um verbo auxiliar, ou você vai usar um outro verbo, mas você não vai conseguir em todas as pessoas. Em algumas pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você consegue, em outras não. Isso é um verbo defectivo. Todos eles são defectivos, menos exprimir. Exprimir você consegue. Eu exprimo, tu exprimes, ele exprime, nós exprimimos. Então, aí você vai conseguir. Então, a resposta é a alternativa exprimir. 2. Sobre os verbos irregulares, indique a sequência correta. A sequência correta é a letra D. Verbos anômalos, verbos defectivos e verbos abundantes. Resposta à letra D. Certo? Porque um verbo anômalo, ele é aquele tipo de verbo que não segue os paradigmas de conjugações, apresenta variações na forma no radical ou na desinência. E o verbo defectivo são aqueles que não possuem conjugação completa. E o último, que é o abundante, são verbos que apresentam mais de uma forma para poder determinar. Lembrando que radical é aquela parte do verbo que não muda. Se eu for conjugar o verbo comer, por exemplo, vai ter uma parte do verbo comer que não vai mudar nunca. Mesmo que eu conjugue, por exemplo. Eu como, tu comes, ele comes. Comeu, comeram, comeremos. Até o R vai sempre permanecer. Isso é o radical. Terceiro, sabe-se que de acordo com as características que apresentam os verbos, recebem classificações distintas. Com base nesses pressupostos, defina. Três desses você já tem a definição do lado de lá, né? Mas a gente vai repetir. Então, o verbo regular é aquele que obedece um paradigma, ele obedece uma conjugação, não tem mudança no radical. Né? Vai estar sempre ali. Verbo sair não. Verbo sujar. Eu sujo, tu sujas, ele suja. Vai ser certinho, você vai conseguir conjugar em todas as pessoas do discurso, não vai ter problema. Então, isso a gente diz que é um verbo regular. Já o verbo irregular é o oposto do regular. No irregular, você vai ter alguns problemas para conjugar. Alguns verbos, os verbos irregulares, você não vai conseguir flexioná-los em todas as pessoas do discurso. Você não vai conseguir encontrar um radical fixo. Às vezes o radical vai mudar. Então, isso a gente diz que é um verbo irregular. Verbo defectivo é aquele verbo que não apresenta a conjugação completa por conta do som. Às vezes, por exemplo, o verbo colorir é um verbo defectivo, porque eu não falo eu coloro. O som fica ruim, as pessoas estranham, causa estranhamento. Então, é por isso que a gente diz que o defectivo ele não vai apresentar a conjugação completa. Anômalo. Anômalo é aquele verbo que sofre uma alteração profunda no radical. Ele tem mais de um radical. Por exemplo, quando você vai conjugar o verbo ir, eu vou. Já é um radical totalmente diferente do radical ir, mas é o mesmo verbo. Então muda completamente. Já o verbo abundante, ele é aquele que tem mais de uma forma. E são sempre marcados pelo particípio, tanto regular quanto irregular, né? Lembram, quando eu falei, eu citava muito o exemplo do impresso e do imprimido. Pronto, não é impresso, não é imprimido não, é impresso. Não é impresso, não é imprimido. É as duas coisas, esse verbo é um verbo abundante. O que quer dizer abundante? O que é algo abundante? Grande. Ele tem várias formas de você flexionar. Quarto, complete as lacunas a seguir utilizando o particípio regular ou irregular dos verbos entre parênteses, que é esse caso que a gente falou aqui agora. No acidente, os ocupantes do veículo haviam ficado presos nas ferragens. O espetáculo foi
suspenso em virtude do mau tempo. O garoto foi salvo pelo Corpo de Bombeiros. Sua proposta foi aceita por todos durante a reunião. O candidato de sua preferência foi eleito pela segunda vez, ocupando o cargo de governador. Professora, poderia ser elegido? Poderia. Ele disse que você pode usar o particípio regular ou irregular. O regular seria eleito, o irregular seria elegido. Vovó já havia fritado os bolinhos de chuva. Poderia ser frito também, tá? Quinta questão. Tendo em vista a classificação que se atribui aos verbos, dê 2 exemplos de verbos regulares. Cantar, pular. Poderia ser outros, tá, gente? Contanto que você tenha escolhido o verbo regular, pode ser qualquer exemplo. Irregular. 2 exemplos de irregular. Pedir, colorir. Defectivos. Falir e abolir. Anômalo, ir e ser. Abundante, aceitar e imprimir, né? Por que aceitar e imprimir é abundante? Poderia ser aceitado ou aceito. Pode ser imprimido ou impresso. Por isso que a gente diz que ele é um verbo abundante, tá? A questão 6 a partir da questão 6 a gente tem a atividade de interpretação de texto. E é o texto de Êxodo, né? Que é a história de um escravo que era muito inteligente e aí conta a situação dele, que acontece algo com o seu senhor, né? Com o chefe, poderia dizer assim. Mas eu não vou fazer a leitura do texto, que é um texto grande, que vocês teriam que ter feito a leitura prévia, que é a atividade de correção. Então, vamos lá. Essa narrativa tem como protagonista, letra B, né? O companheiro e o patrão. Não, desculpa. O chefe militar e o escravo. É a letra B. Segunda questão. A passagem indagou Êxodo pode ser escrita mantendo o mesmo sentido como na letra C. Perguntou Êxodo. Indagar é perguntar. Terceiro, segundo o texto, a língua tanto serve para as virtudes quanto para os vícios do mundo. Como exemplo de virtude e vício, respectivamente, podemos citar letra D. Ensinamento de verdades santas e criação de anedotas vulgares. Quarto, impressionado com a inteligência e vulgar do serviçal, o adjetivo destacado significa letra A, rara. Em questão 5, já que és desembaraçado, que tal trazer-me agora? Ai, cortou ali que eu não tô. Tem um negocinho na frente. Do mundo. A oração destacada no sentido de ser. Causa. Sexto. De acordo com a língua, é mal utilizada intrigas e violências verbais podem ser B. Armadas. Desculpa. Letra B, tá? Na questão 6, armadas. Próxima questão.